Finalmente a gente sabe por que Rafinha tá quebrado, ou será que ele não tá quebrado? Vamos ver tudo hoje, mano. Vamos logo pro começo do vídeo. Rafinha Moringueiro, o roubador de galinha, quebrado, não tem R$1 na conta. Será que é isso mesmo? Será? Olha lá roubando galinha, o Rafinha. Rafinha roubando galinha pra sobreviver, meus amigos. Lesionou nada, só tá pobre. Bom, vamos ver tudo isso hoje, tá bom? Começando pelo princípio, vamos começar por todo o enredo, vou dar todo o contexto aqui, tá bom? O começo de tudo foi Vampeta. O que o Vampeta tem a ver com a história de Rafinha? O que tem a ver esse gordo? O que ele tem a ver? Tudo, tá bom? Ele tem tudo, porque Vampeta deu o furo pra gente que Rafinha estava passando por necessidades financeiras, e por isso ele teve que também sair da seleção. Tu viu que, acho que todo mundo que viu o jogo viu que foi um migué do cacete que o Rafinha deu, né, mano? Tava correndo normal e do nada começou a dar piripaque na perna, enfim. Aí o Vampeta veio trazer na mídia que... Olha que cara inchada. Ele tava tendo problema financeiro, né? Tava tendo problema familiar, inclusive. Coisa que a gente vai estar no vídeo. Calma. Fica aí. Deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve, ativa o sininho aí, mano. Quando eu postar, você já dá logo o clique, beleza? Então, aqui, vamos ver a entrevista de quando o Vampeta deu furo pra nós. Sério, familiar, financeiro também. E que ele também tá rezando pra ver se ele vai pro Al Hilal. Então. Ele tá com essa dificuldade também. Financeiro, cara. Grave, hein? Quem tá com problema financeiro, imagina nós, hein? Não, é mesmo, Imagina imagina nós. tem um problema de família sério, financeiro, dentro da família, mal distribuído, e que ele tá rezando também pra ir pro Al Hilal, como o Barcelona também tá rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que o Calais tá falando. Então o que chegou até mim, de gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol, me contou isso tem 3 dias. Então, tá, aqui basicamente o vídeo é ele falando sobre isso, tá? Falando que tá rezando pra ir pro Al Hilal, que o Al Hilal deu uma proposta estrondosa pra ele, mas ele ainda não respondeu. Como um cara que ganha 1,5 milhões de euros mensalmente, tá quebrado. Então, todo mundo começou a repercutir a notícia. Rafinha tá quebrado. Rafinha pode deixar a Copa pra resolver vida pessoal. O camisão da seleção brasileira enfrenta problemas pessoais e esperava que a Copa resolvesse. Todo mundo começou a falar. Rafinha tá quebrado. Rafinha tá quebrado. Rafinha tá uma desgraça. Tá duro. E aí vem a sua esposa de Rafinha nega problemas financeiros na família. Ela deu essa entrevista pro portal Garotinho, um bagulho de fofoca aí, né? Que não é de futebol, não tem nada a ver, mas de verdade, acho um absurdo eu ter que falar sobre minha vida financeira. Se nós ganhássemos atualmente apenas 10% do que a Rafinha ganha, já seríamos muito abençoados. Será mesmo? Tá duro, dorme. Não vejo necessidade de expor isso nas minhas redes sociais, pois tenho total noção da realidade social que vivemos, que é um absurdo, né? Um absurdo. Se eu tivesse um post dizendo, olha, não estou pobre, continuo rica, iriam me chamar de sem classe. E realmente seria muito sem classe isso, hein? Achei que a história morreria, mas esses boatos já chegaram à Espanha e todos estão achando que estamos passando por necessidades, tá bom? Basicamente, essa história do Vampeta no Redcast, no podcast Redcast, foi dia 21. 2 dias depois, ela deu esse pronunciamento, né? Deu esse pronunciamento falando que, olha, a gente não tá quebrado não, somos ricos, vocês são pobres lixos. Tá? Vocês são fodidos, vocês são pobres, tá bom? E a gente tem muito dinheiro. Foi isso que ela falou nessa redação aqui que ela escreveu, tá bom? Então, 3 dias depois ela se pronuncia. Porém, o mundo dá voltas. Aí a gente sabe por que de todo o problema. Rafinha faz um disband. Rafinha parte contrato com o seu pai, né? Abandona seu pai contratualmente falando. O pai de Rafinha era quem cuidava da carreira de Rafinha, só que tinha um plot twist nesse meio tempo que ninguém sabia. E a gente vai ler, calma. O portal Léo Dias, né, é confiável? Depende, quando se trata de Neymar não é não, mas de resto normalmente é, né? O portal Léo Dias comentou sobre isso e soltou o furo. Léo Dias deu o furo, que é comum. Então, Léo, parece que o estopim desse mal-estar generalizado familiar aconteceu pouco antes da Copa no Catar, tá? Copa no em Catar. 2022. O Rafinha, ele, quando foi transferido do Leeds United, um time da Inglaterra, Do para o Leeds. Barcelona, essa Barcelona. transferência deu mais ou menos uns 49 milhões de libras, na cotação da época, uns 310 Dinheiro pra milhões caralho, de reais, velho. tá? Nossa. Ele foi pro Barcelona. E no Barcelona, ele foi tentar comprar uma mansão. Ele e a esposa, a Natália, se apaixonaram por uma mansão avaliada em 10 milhões de euros. Mais ou menos 56 milhões de reais. 10 milhões de dinheiro. Que voz chata do diabo. Vou tirar, meus amigos. Ninguém é obrigado a ouvir isso, não, hein? Vou resumir o que ela falou o vídeo inteiro. Eles foram comprar um palácio
uma mansão não, palácio de 10 milhões de euros, que é um valor estritamente absurdo, né? Mas ele podia, né? Porra, ele acabou de ser transferido por um dos maiores clubes do planeta, financeiramente falando. Tá ligado? Então ele pode, né? Dito isso, faltou liquidez, faltou dinheiro, meus amigos. Aí a esposa de Rafinha foi ver o que faltou dinheiro. A gente acabou de ganhar muito dinheiro em libra esterlina, que é muito valiosa. Por quê? Né? Por quê? E aí dá um problema, porque descobriram que o pai de Rafinha tinha 80% do valor de seu jogador, que é o Rafinha, pra ele. Ou seja, 80% do dinheiro de direitos autorais que o Rafinha recebia ia pro pai. Ou seja, basicamente, vou resumir de uma forma muito simples, o Rafinha vive apenas com o salário de jogador, que é um absurdo, porra. 5 milhões de reais por mês é um absurdo, é muito dinheiro. Mas ele vive apenas com esse dinheiro, tá bom? Porque 80% era do seu pai, né? Caía na conta do seu pai, uma conta gerida pelo pai dele. Ou se redistribuir esse dinheiro, se o dinheiro... Só Deus sabe, né? Mas isso é um furo que o Léo Dias deu, fica muito acostumado, dá furo. Mas só que aí entra um debate, tá bom? Porque o Rafinha foi para o Leeds... quando ele saiu do Leeds e foi para Espanha, perdão, ele recebe uma quantia exorbitante de dinheiro, porém foi em 2022. Essa compra do palácio foi em 2022. Aí entra um monte de furo, né? Um monte de brecha nesse roteiro, né? Pra quem não sabe, né? O Rafinha demitiu o seu pai há menos de uma semana. Então qual o sentido? Se o negócio foi em 2022, será que virou um problema até hoje? Será que foi descoberto hoje os 80% que... Só Deus sabe, tá bom? E todo mundo, né, já tá ligado, sabe como é que é a internet, todo mundo já divulgou essa parada do Rafinha, tá? E 4 dias atrás, quem tava no Domingão do Hulk? Quem tava no Domingão, o Sabadão do Hulk? Não sei, mano. Quem tava, mano? Rafinha e seu pai. Olha que homenagem linda. Ih, entre um cara que rouba e outro que é Tudo bem, roubado. meu filho, falar um pouco do teu nascimento. Quando Fala a tua do mãe nascimento falou do que Rafinha. estava grávida, Tava grávida. foi um choque Que a pra cara mim, do Rafinha, pra moleque. ela também. Eu trabalho Cara, desde quem os foi assaltado. 13 anos. A minha idealização sempre foi construir uma casa. Meu filho chegou e tudo que eu tinha juntado, Caralho, Rafinha é embaçado de de uma hora pra feio. outra, foi tudo pra ele. Se não fosse a tua avó, Tô só 80%, queria 85%. tudo bem, meu filho, Tudo bem, meu falar filho. um pouco do teu nascimento. Bizarro, tá? Isso foram 4 dias atrás, antes de sair esse rombo aí de que ele tentou comprar um palácio, não deu porque o dinheiro ia pro pai dele, 80%. O cara é Larissa Manoela do futebol, malandro. Me dá um dinheiro pra eu comprar uma mansão, papai. Finalizamos com essa imagem linda de Romário, nosso senador do Rio de Janeiro, numa boate, numa roda. Caralho, que papelão. Esquece isso, meus amigos, foi só um tópico a mais. Tamo junto, muito obrigado por todo mundo assistir. Será que Rafinha, o que será que vai acontecer com o Rafinha? Vai continuar pobre? Vai continuar rico? Vai empobrecer? Vai enriquecer mais? Tudo veremos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu!